Deus cristão não pode ser domesticado. Uma tentação constante que cerca a vida cristã é a inversão do chamado, a presunção de que Deus precisa abençoar o meu caminho e me seguir em meus planos e sonhos. Essa postura é enganosa e faz parecer que Deus só é fiel quando me abençoa. Mas e se Deus derrubar o meu sorvete? Ele deixa de ser fiel? Claro que não. Às vezes, Ele só quer chamar a minha atenção para o caminho certo. Eu já testei muita gente se comportando como criança por não ter a vida que pediu a Deus. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui no canal. Eu me chamo Matheus Bittencourt e aqui eu falo sobre teologia, vida cristã e hábitos de leitura. Se esse livro te agregar de alguma forma, considere se inscrever no nosso canal, deixar o seu joinha e compartilhar esse vídeo com outras pessoas para que elas sejam também edificadas com esse conteúdo. Além de produzir vídeos para o YouTube, eu sou responsável pela organização e publicação desta obra, o Diário de John Shaw, o missionário que arriscou tudo pela tribo mais isolada do mundo. Caso você tenha interesse em adquirir este material, você pode conseguir a versão digital no site da Amazon e a versão física diretamente comigo. Entre em contato comigo pelas redes sociais que eu faço esse material chegar até você. Sem mais delongas, vamos partir para a resenha da semana. É neste livro aqui, O Deus que Destrói Sonhos, de Rodrigo Bibo. É um livro muito bonito, como vocês podem ver. Vamos começar falando um pouco sobre a arte. Olha essa lombada aqui, toda rosa, capa dura, com a fitinha aqui. O livro ilustrado, muito bonito, muito confortável a leitura. E essa capa tem muito a ver com o conteúdo do livro. Normalmente tem um ditado que diz que a gente não deve julgar um livro pela capa, não é verdade? Mas esse livro aqui, o autor foi muito feliz, tanto ele quanto a equipe da Thomas Nelson foram muito felizes em escolher essa arte. Observe que essa arte ela é bem retrô. Ela lembra muito aquele estilo dos anos 80, não é verdade? O Rodrigo Bibo, ele nasceu nessa época dos anos 80. Então, certamente, ele quis remeter essa questão da infância. Ele quis evocar essa questão da infância. Observe que o Deus que destrói sonhos é o Deus que é responsável pelo sorvete cair, o sorvete da criança cair. Também observe que ele usa essa paleta de cores bem colorida, não só porque ela é retrô, mas porque ela evoca a ideia que mesmo diante do caos, mesmo diante de coisas que nos fazem sofrer, Deus faz com que haja cor. Deus faz produzir vida. Ele usa a ideia dos anos 80, traz esse visual retrô, mas ele também usa muitos elementos da cultura pop. Ele faz teologia falando do Homem-Aranha, falando de personagem dos Vingadores, menciona o programa da Xuxa dos anos 80. Então só aí você observa que é um autor bem descolado, por assim dizer. Aqui nesse resumo que todo livro tem, falando sobre o autor, olha o que ele diz sobre ele no final, que além de falar sobre a formação, sobre a família, ele diz aqui no finalzinho que come pouca salada e nas horas vagas assiste filmes e séries e amou o final de Lost. Eu achei bem original isso aqui que ele diz sobre ele. O público que chora, que fica decepcionado quando o sorvete cai, é um público infantilizado. Ele quer, através dessa linguagem não verbal, mostrar que o público evangélico brasileiro, em grande parte influenciado pela teologia da prosperidade, pela teologia do coaching, pelo determinismo, pelo triunfalismo, é um povo infantilizado. É um povo que vive achando que pode exigir de Deus alguma coisa. É um povo que não conhece o Deus soberano. É um povo que age como criança, que chora quando é frustrado, quando seus próprios planos são frustrados pelo Senhor Todo-Poderoso que conduz a história para a sua própria glória e para o nosso próprio bem. O Deus que destrói sonhos não é um Deus que pode ser domesticado pela presunção e pela vontade humana. E Rodrigo Bibo começa desde a página 18 apresentando o propósito da obra. E ele diz assim: a pergunta central desta obra é: estamos dispostos a seguir a Cristo, mesmo quando ele, para o cumprimento dos seus misteriosos e incompreensíveis propósitos eternos, implode nossos planos, estilhaça nossos sonhos, vira ao avesso as nossas ambições e nos diz que não, pois minha graça lhe é suficiente? Em dias como os atuais, muitos enxergam o Criador de todas as coisas como um incansável concessor de mimos. É ou não é a figura da igreja evangélica brasileira contemporânea? E ele continua:
A reflexão central deste livro é apontar para as necessidades de reconhecer o senhorio de Cristo em nossas vidas, entender que somos escravos submetidos a uma missão, e essa missão afeta tudo que somos e fazemos. Para boa parte dos cristãos brasileiros, essa afirmação é uma ofensa, pois nos obriga a descer da nossa prepotência e nos põe no devido lugar. Filhos, mas escravos. Temos privilégios, mas eles não nos livram das aflições. Sonhamos com nossos desejos, mas o concessor das boas dádivas frequentemente frustra nossas expectativas. Não há como fugir dessa realidade, e este livro não deixa dúvida sobre isso. Caminharemos pelos dias com um coração muito mais capaz de resistir às decepções, sabendo que na escassez ou na fartura, Deus segue sendo Deus. Muitas vezes, Deus destrói sonhos simplesmente porque os nossos sonhos podem ser uma bela droga. E eu te pergunto, meu irmão, te pergunto, minha irmã, quantas das vezes a frustração de planos que você fez, a frustração de sonhos que você teve, foi, na verdade, uma bênção na sua vida, foi um livramento na sua vida. O Deus que destrói sonhos faz isso porque ele sabe o que é melhor para cada um de nós. E como eu mencionei há pouco tempo atrás, o autor escreve o livro de forma bastante leve, bastante descontraída e até irônica em alguns momentos. Observe que ele coloca aqui uma representação do que seria um Jesus hippie, não é verdade? Aqui ele começa a falar da chamada teologia good vibes. Ele diz aqui: a teologia good vibes nos leva a crer que nossas necessidades são mais importantes do que a missão de Deus e que, na verdade, ele não nos fez para sofrer, mas para que sejamos vitoriosos e prósperos. Quem não quer um Deus assim, sempre pronto para atender às minhas demandas? Um povo que, no fundo, só quer Deus por aquilo que ele pode dar. Isso aqui me lembra muito aquilo que Jesus diz para aquela multidão que vai atrás dele. E Jesus diz claramente: vocês estão atrás de mim por um propósito. Vocês não querem a mim. Vocês querem o pão e peixe. Vocês estão atrás de mim por causa das bênçãos que eu posso lhe dar. Vocês não querem o Deus das bênçãos. Vocês querem as bênçãos de Deus, né? Então, diante disso, várias pessoas abandonaram Cristo e ele olhou para os seus discípulos e ele perguntou para eles: e vem cá, por que vocês não vão com eles? Vão com eles, sigam a eles. E aí teve alguém que disse assim: Senhor, para onde iremos, Senhor? Pois só tu tem as palavras da vida eterna. Para onde nós iremos, Senhor? Só tu tem as palavras da vida eterna. Já no capítulo 6, ele usa também uma outra ilustração irônica, uma lâmpada mágica. Muitos tratam Deus como se ele fosse o gênio da lâmpada. Um dos capítulos chama A Fábrica dos Sonhos ou a Teologia da Xuxa. Ele diz assim: quando criança, cinema para mim se resumia em Xuxa e os Trapalhões. No final de Lua de Cristal, a rainha dos baixinhos canta a música tema do filme. Numa parte ela diz assim: tudo o que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Eu sei que citar a música da Xuxa não é a melhor maneira de começar um argumento, mas é que, na minha compreensão, muitos cristãos pensam assim. Muita gente pensa assim: se eu andar da forma certa, se eu obedecer a Deus, se eu for fiel, se eu for dizimista, se eu não fizer o mal a ninguém, Deus irá me abençoar. Tudo o que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Basta eu andar no caminho certo. É verdade? Não. O Deus que nos ama é o Deus que muitas vezes frustra a nossa vontade. Lembra o que Deus fez com o apóstolo Paulo lá em 2 Coríntios? Onde Paulo pede ao Senhor para remover o espinho na carne, mesmo Paulo tendo a grandeza de várias revelações, como ele diz lá no começo do capítulo. Ele diz, o Senhor diz a ele, após ele rogar 3 vezes: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa em minha fraqueza. E aí Paulo diz: por isso de boa vontade eu me gloriarei nas minhas fraquezas, porque quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. É aí que se manifesta o poder de Cristo, a bondade de Cristo na minha vida. Então, a graça de Deus, o amor de Deus, o favor de Deus se mostra na nossa vida, em alguns momentos até impedindo que a gente alcance aquilo que a gente quer. Seja isso de forma temporária ou permanente. Nem sempre Deus irá fazer aquilo que a gente quer. Tem momentos que Deus irá frustrar os nossos sonhos. Olha o que ele fez com Moisés, por exemplo. Moisés desobedeceu a Deus. Ele bateu na rocha quando Deus havia mandado apenas ele falar com a rocha. E o que é que aconteceu?
Deus disse: olha, você não vai entrar na terra prometida. E por mais que Moisés continuasse sendo amigo de Deus, por mais que Moisés tivesse o seu nome registrado na galeria da fé de Hebreus, ainda assim, Moisés não entrou na terra prometida. Isso foi definitivo. Nesse capítulo, ele chega até a mencionar um filme que é muito aclamado entre os evangélicos, o filme Desafiando os Gigantes. Um filme de motivação, um filme em que, no final das contas, tudo dá certo no final. Isso é verdade, meu irmão? Isso é verdade, minha irmã? No final das contas, tudo que acontece na nossa vida dá certo no final? Acontece exatamente como a gente quer? Nem sempre é assim. Recentemente, eu fui ver se eu tinha condições de fazer uma cirurgia para deixar de usar óculos, para corrigir um problema que eu tenho aqui na minha córnea. Cheguei lá, fiz todos os exames, paguei tudo o que era necessário pagar para fazer, tive a coragem, orei, pedi a Deus o direcionamento, mas o que é que aconteceu no final das contas? Fui impedido de fazer a cirurgia. Não tenho critério, não se enquadra na minha situação. Porque fazer a cirurgia poderia trazer mais prejuízo do que benefício para mim. Resultado, terei que conviver com óculos pelo resto da minha vida. O Deus que destrói sonhos frustrou esse sonho meu. E às vezes será assim. Às vezes terão coisas que Deus irá frustrar e não irá fazer. E Ele faz isso para o nosso bem. Ele faz isso para que o nome dele seja glorificado e para que nós sejamos conformados à imagem de Cristo. Possamos andar como ele andou, em submissão e regozijando na sua graça e na sua bondade. E por que existe a frustração? Por que a frustração acontece na minha vida? Por que a frustração acontece na sua vida? Por que Deus nos frustra nos nossos planos? Primeira coisa, a frustração é fruto do mundo em que nós estamos vivendo. Vivemos em um mundo caído. Vivemos em um mundo onde o pecado nos atingiu em cheio. Vivemos em um mundo onde as pessoas não cumprirão com as suas palavras. As pessoas irão te frustrar. As pessoas irão me frustrar. Vivemos em um mundo em que coisas ruins acontecem, acidentes acontecem e impedem que o fluxo possa seguir. E vidas são interrompidas de uma hora para outra. Trabalhos são perdidos por conta de questões macroeconômicas, questões que estão acontecendo do outro lado do mundo, mas que impactam diretamente na nossa vida. E por que isso acontece? Porque o pecado nos atingiu em cheio. E o pecado certamente trará razões, motivos de frustração, de decepção, de tristeza para mim e para você. Não necessariamente fruto do meu pecado diretamente, ou fruto do seu pecado diretamente. Às vezes, consequências de pecado que alguém cometeu. Ou às vezes, algo que está relacionado apenas à realidade do mundo em que vivemos. Não há um culpado imediato para a gente dizer, mas sim as circunstâncias da vida, né? E por trás de tudo isso nós temos um Deus soberano que rege a nossa história. Eu creio, meu amado irmão, minha amada irmã, que nós somos frustrados porque Deus quer nos ensinar uma coisa: nós dependemos dele. Nós não somos autossuficientes. Nós não somos Deus. O único que nenhum dos seus planos poderá ser frustrado é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele é o que detém o controle da história. Ele que controla todas as variáveis. Ele não pode ser frustrado em nada, em nenhum dos seus propósitos. E por isso ele frustrará seus planos. Ele frustrará os meus planos, porque ele sabe o que é melhor para cada um de nós. O capítulo 2 se chama Crucificando os Nossos Sonhos. Aqui aprendemos que o propósito de Deus e a sua glória são mais importantes do que o bem-estar do ser humano. Jesus morreu não foi por causa das minhas frustrações, não foi por causa da realização dos meus sonhos. Jesus morreu por causa dos meus pecados. Jesus morreu por causa dos seus pecados. Essa afirmação de Rodrigo Bibo pode ser chocante, principalmente para aqueles que são tremendamente influenciados pelo humanismo dos nossos dias. Pessoas que estão tão autocentradas, pessoas que entendem que o homem é a razão de todas as coisas, é a vara de medir todas as coisas, acham isso um absurdo. Mas essa é a verdade. O supremo bem do universo, o supremo bem de todas as coisas é a glória de Deus. Depois, derivado disso, que vem a alegria do homem. Né? Qual é a primeira pergunta do catecismo? Qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele
e realizar-se nele para sempre. Primeira coisa, a glória de Deus. E como consequência de um coração convertido, regenerado, nos alegramos, nos deleitamos eternamente em glorificar, em exaltar, em bendizer esse Deus maravilhoso. Esse é o Deus das Escrituras e é por causa dele, é por causa da sua vontade e da sua glória que nos alegramos e nos realizamos, mesmo em que muitos momentos os nossos sonhos sejam frustrados. O problema da nossa geração, irmãos, é que perdemos o senso de que seguir a Jesus é uma sentença de morte para o próprio ego. Jesus diz que aquele que quiser segui-lo perderá sua própria vida. E é o que nós vemos aqui. Rodrigo Bibo diz na página 49 e 50: Jesus convidou os cansados e sobrecarregados para estarem em sua companhia. Mateus capítulo 11, verso 28. Cristo andou por essa terra curando pessoas e confortando-as com suas dores. O problema é reduzir a mensagem de Jesus a isso. Tem muita gente se dizendo cristã e não saindo desse estágio de coitadismo. Temos que amadurecer, ler também o versículo 29 de Mateus 11 e entender que a Bíblia não é sobre as nossas dores, é sobre Jesus e a vontade do Pai. Deus tem sim planos e sonhos para nós, mas eles dizem respeito à sua obra e missão na terra e à maneira com que somos encaixados nessa tarefa. Quando Paulo afirma em Romanos 8, 28, que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito, ele está reforçando a seguinte ideia: tudo coopera, tanto as coisas boas como as ruins, para que a gente trabalhe nossa salvação com temor e tremor e desenvolva o nosso chamado. E que chamado é esse? Viver as boas novas. Louvado seja Deus pela sua obra maravilhosa na nossa vida. O capítulo 3 se chama O Sonho de um Discípulo. A Bíblia define discípulo não apenas como um aluno, mas alguém que se submete à autoridade do Senhor Jesus. Alguém que se submete ao discipulado do Senhor Jesus. Bíblia diz assim na página 67 e 68. Ser discípulo de Jesus não era a mesma coisa que ser discípulo de um rabino judaico. Os rabinos exigiam lealdade dos seus discípulos para com a Torá e não para consigo mesmos. Jesus exigiu lealdade à sua pessoa. Jesus exigiu que seus discípulos se rendessem sem reserva da sua autoridade. Consequentemente, eles se tornaram não apenas discípulos, mas também douloi, ou seja, se tornavam escravos do próprio Senhor Jesus Cristo. Uma coisa muito interessante, irmãos, sobre esse vocábulo douloi ou doulos, a depender do texto, é que no Novo Testamento, na língua grega, a Bíblia poderia utilizar outros adjetivos para se referir aos discípulos de Cristo quando se refere à palavra servo, né? Na língua portuguesa, essa palavra douloi é traduzida como servos. Haviam outros adjetivos que poderiam ser traduzidos, mas propositalmente a Bíblia utiliza essa palavra para se referir a escravo. Nós não somos apenas servos. A diferença entre o servo e o escravo é que os servos poderiam ser contratados pelos seus senhores, mas o escravo não. O escravo é uma propriedade do seu senhor. E foi justamente esse tipo de vocábulo que os escritores do Novo Testamento escreveram para se referir aos discípulos de Cristo. Pertencemos a Cristo. Ele é o nosso amo. Ele é o nosso Senhor. Ele é o dono da nossa vida. E é por isso que os nossos sonhos enquanto discípulos devem ser fazer a vontade do nosso Senhor. O capítulo 5 se chama Senhor, qual a sua vontade para a minha vida? E o 6, a oração que destrói sonhos. Eu não vou comentar nem o capítulo 5 e nem o capítulo 6 para te estimular a ler esse livro. Eu quero que você tenha contato com esse material, pois certamente será uma bênção na sua vida. E se você tiver interesse de comprar esse livro físico, eu te convido a comprar através do link que está aparecendo aqui na descrição. Comprando por este link da Amazon, você ajuda o nosso canal com a pequena comissão, sem alterar o valor final da sua compra. É um livro pequeno, como você pode ver. É um livro que tem um pouco mais de 150 páginas. Tem umas 160. 160 páginas. Um livro curtinho, leitura simples, fácil de entender, edificante. Li em apenas 2 dias. Quando cheguei até esse livro, pensei que ele iria desenvolver de forma mais profunda
uma teologia do sofrimento, mas na verdade, como eu mencionei, ele fala pensando naquela pessoa que está saindo do ambiente neopentecostal, do ambiente da teologia da prosperidade, do ambiente influenciado pelo triunfalismo. Então é o tipo de livro que você pode, inclusive, presentear familiares, amigos e entes queridos a lerem. Mas caso você já tenha saído desse ambiente ou nunca tenha participado desse meio, esse livro também é interessante para você. Porque como tudo que eu já falei para você, ele nos coloca em nosso devido lugar. Nós não somos senhores, somos servos. E como servos devemos buscar fazer a vontade do nosso Senhor. E é justamente isso que Rodrigo Bibo nos incentiva aqui nesse livro. Se esse vídeo te edificou de alguma forma, considere se inscrever no nosso canal, dar o seu gostei, clicar no joinha e apertar o botão do sininho para que todas as vezes que tivermos um novo vídeo, você ficar por dentro, você ficar informado. Não deixe de colocar um comentário aqui no vídeo, falando algo que você tenha gostado, alguma dúvida, alguma possível crítica. Lembre que ao comentar no nosso vídeo, você ajuda o algoritmo a enviar esse vídeo para outras pessoas. O algoritmo entende que esse conteúdo é relevante e ele faz com que esse conteúdo chegue para mais e mais pessoas. Então nos ajude, deixando seu curtir, escrevendo nos comentários e compartilhando para os seus familiares, amigos e entes queridos. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.